cometam o mesmo erro que eu cometi. Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre alguns sintomas da esclerose múltipla que eu ignorei, porque não sabia que era da esclerose múltipla. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa teu like aqui, compartilha ele com os amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bom gente, vamos falar sobre esclerose múltipla aqui no canal novamente. Como vocês sabem, eu já falei em vários vídeos aqui, eu fui diagnosticada com esclerose múltipla em 2020, mas desde 2014 que eu apresentei os primeiros sintomas da doença, inclusive tive o meu primeiro surto, né? E durante esse período, né, de 2014 até 2020, eu tive muitos sintomas da esclerose múltipla que eu não sabia que era da esclerose múltipla e eu ignorava esses sintomas porque eu tinha medo de adoecer novamente como eu tinha adoecido em 2014. Em 2014, vocês já sabem, eu já falei em outros vídeos, eu fiquei bem mal. Meus olhos ficaram paralisados, né? Eu tive estrabismo nos dois olhos e eu não enxergava. Eu tive tontura, náusea, vômito, fiquei com as mãos dormentes, cabeça dormente, todo o rosto e o couro cabeludo, assim como a língua. Então, era muita coisa que eu sentia. E quando eu finalmente melhorei, né, depois de 4 meses de médico em médico, passando por fazendo vários exames e vários tratamentos e nada de melhorar, até que finalmente eu fui no neurologista, né, que é o meu neurologista que me acompanha ainda hoje, eu finalmente fiz o tratamento que funcionou, que foi tomar corticoide, né, fazer a pulsoterapia. Mas, na época, o diagnóstico não veio porque as minhas manchinhas não eram manchas que indicavam 100% a esclerose múltipla. Outra coisa também que eu sempre repito aqui nos vídeos que eu falo sobre esclerose múltipla, a esclerose múltipla é uma doença rara e o diagnóstico é feito por eliminação. Então, não é um diagnóstico fácil. Eu sei que a gente queria que fosse fácil, que quanto mais rápido a gente tiver o diagnóstico, mais rápido é o tratamento, menos sequelas a gente vai ter da doença. Mas, infelizmente, ainda não chegamos nesse patamar de ter um diagnóstico claro e rápido de esclerose múltipla. Então é feito ali por eliminação, vários exames são feitos, vários médicos você vai, até que só resta essa possibilidade. E aí aqui o diagnóstico vem. 2014 não foi isso que aconteceu, eu fiz vários exames, mas o diagnóstico da esclerose múltipla não veio, fiz a pulsoterapia e fiquei de observação. Vamos acompanhar aí por algum tempo e ver se vai apresentar outros sintomas e vai apresentar outras manchinhas na ressonância. Bom, nesse período eu tive vários sintomas que eu ignorava. Então não cometam o mesmo erro que eu cometi. Se você tem esse sintoma, já teve surto, já teve exagero nesse sintoma, né? Porque normalmente os sintomas da esclerose múltipla eles vão aumentando. É como eu já disse também em vários vídeos, não é uma dormência comum. Então não é, eu tô com a visão embaçada. Não é uma coisa simples, gente, não é. Esse sintoma ele vai aumentando. Então começa com a visão embaçada, depois você começa a não enxergar, depois o olho vai paralisando, assim como o formigamento, a dormência. Começa num dedo, por exemplo, 2020 mesmo, minha dormência começou no dedo do pé. E aí foi aumentando pro pé, depois foi pra perna, depois veio pro tronco, depois braço e por fim cabeça. E eu fiquei com um lado todo dormente. Então são sintomas que eles vão aumentando ao longo do dia, das 24 horas. Das primeiras 24 horas, primeiras 48 horas. Não tem como ignorar. Não são sintomas comuns que você, vou ignorar aqui. Não é assim. Mas depois que passa o surto, né, que é esse aumento dos sintomas, alguns sintomas ficam parecendo ali que são coisas normais, que foi o que aconteceu comigo. Depois do primeiro surto lá em 2014, eu continuei com a visão embaçada em alguns momentos, mas eu não associava isso ao meu primeiro surto, né? Eu achava que eu tinha ficado com algum problema de visão. Então eu fui no oftalmologista. O oftalmologista disse, olha, não dá pra identificar, aparentemente tá tudo ok. Vamos ver se com óculos resolve. Me passou o óculos, eu usava óculos e aí sim você começa a suspeitar. Por quê? Porque se é um problema na visão, quando você começar a usar o óculos, é pra você melhorar. E isso não aconteceu comigo. Eu usava o óculos e eu não tinha melhora. A visão continuava embaçada. Outra coisa também é que era por dia. Tinha dia que eu enxergava muito bem, tinha dia que eu enxergava muito mal. Então isso já indicava alguma coisa de errado ali, né? Já tinha alguma coisa ali muito errado que eu tinha que investigar. Mas, de novo, eu ficava, né? Não deve ser nada. Não deve ser nada. Já que eu não tive esclerose múltipla em 2014, não vou nem associar isso à doença. Depois veio a sensibilidade ao calor. Gente, a sensibilidade ao calor eu tenho desde muito tempo. Tipo assim, eu sei que o calor é bem ruim, mas do meu grupo de amigos, do meu grupo ali de familiares, ninguém passava mal no calor, só eu. Hoje não, hoje tá mais comum você passar mal no calor, porque, né, a gente atingiu aí altas temperaturas. Mas antes não era tão comum, assim, a pessoa passar mal no calor, não sei que a pessoa já estivesse doente. E eu passava muito mal no período ali, aqui a gente tem um período que chama de BR-Obró, que é o período de setembro a dezembro, que aumenta muito a temperatura aqui, é calor extremo. Só que, tipo assim, ninguém passava
mal. E eu passava mal, eu desmaiava, eu tinha queda de pressão. E a gente achava o quê? Não, é queda de pressão, só por causa do calor. E ficava por isso mesmo. Só que essa sensibilidade ao calor, junto com o aquecimento, porque eu achava que eu tava com febre, eu ficava bem quente, do nada, assim, tipo assim, tava muito quente, tava, mas ninguém tava com febre, tipo eu tava com febre. Mas não era febre, era o fenômeno de UTOF, né, que é o aumento da temperatura corporal em pessoas que têm esclerose múltipla e outras doenças autoimunes, tá? Não é só a esclerose múltipla. E isso também já era um sintoma que indicava que tinha algo errado comigo, mas eu também ignorava, achava que era o quê? Pressão baixa. Só a pressão que baixou, gente, só isso, calor, pressão baixou e levava a vida, né, seguia a vida. Eu trabalhava e eu faltava porque eu tinha uma fadiga extrema. E eu pensava o quê? Gente, isso não é do nada, isso só pode ser uma gripe, que eu tô pegando aqui uma gripe muito forte. Eu tinha que faltar ao trabalho porque eu tava me sentindo gripada e não era gripe, era só fadiga, mas a sensação era que eu tava adoecendo e que eu tava muito mal e não me levantava da cama, eu passava o dia deitado. Aí eu começava a me medicar. Não recomendo, não faça isso. Começava a tomar paracetamol, começava a tomar chazinho, né? E detalhe, eu já cheguei a passar mal com esse chazinho, por quê? Porque eu achava que eu tava com febre, eu tomava esse chazinho muito quente e eu já tava com aquecimento, né, no corpo, já tava com a temperatura elevada por causa do fenômeno de UTOF, por causa da fadiga, e esse chazinho quente aumentava ainda mais minha temperatura corporal, o que fazia com que eu passasse muito mal. Então eu passava mal, eu desmaiava, era horrível. Isso também já indicava que tinha alguma coisa de errado comigo e eu tentava ignorar, né? Eu ignorava porque eu achava que não era. Outro sintoma que eu também ignorei e que esses eu já falei pra vocês, né? Sobre fadiga, sobre o calor extremo, né? Que eu sobre passar mal no calor, na verdade, sobre o aquecimento, que eu parecia que eu tava com febre. Esses sintomas eu já falei com vocês. Mas esse eu acho que eu nunca falei. Talvez eu tenha falado no último vídeo que eu postei aqui no canal, né? Que é um sistema imunológico falho. Eu sempre tive meu sistema imunológico meio capenga. E eu não achava que fosse, assim, nada demais. Eu até dizia, gente, meu sistema não dá pra confiar no meu sistema imunológico. Ele é xoxo, anêmico, capenga. Então era assim, eu tomava uma vacina e um linfonódulo inflamava. Um linfócito inflamava que virava um linfonódulo. Acho que é assim, não lembro mais. Mas tinha um linfonódulo, né? Eu tinha uma crise alérgica, linfonódulo. Eu tenho um linfonódulo no pescoço, eu tenho um linfonódulo na axila, eu tenho um linfonódulo na orelha, atrás das orelhas, e esses linfonódulos inflamavam com muita frequência. Então isso já indicava algo errado com o meu sistema imunológico. Eu lembro que o meu otorrino, ele dizia, meu Deus, mas você é sensível, qualquer coisinha inflama um linfonódulo. E era exatamente isso era muito estranho, assim, entre aspas, porque não é uma coisa assim muito comum. Acontece com pessoas que têm doenças autoimunes, né? É uma coisa comum para quem tem doenças autoimunes, mas com a pessoa que tem um sistema imunológico saudável, isso é muito raro de acontecer. Pode acontecer? Pode, às vezes você toma vacina e isso acontece, né? Mas comigo acontece com uma frequência absurda. Sério. A última internação mesmo minha, a última ida no pronto-socorro mesmo, foi ano passado, foi por causa de linfonódulos inflamados, né? Doloridos, que foram atrás da orelha e eu não sabia o que estava causando isso. Então, a gente começou a ir em médico e aí deu crise de alergia. Eu já contei essa história aqui também no canal, né? Tem vídeo falando sobre minha ida no pronto-socorro por causa das crises alérgicas. E tudo começou por causa do linfonódulo. E isso eu tenho, como eu digo pra vocês, desde muito nova. Eu já tinha esse problema. Então, isso também já indicava que tinha alguma coisa de muito errado comigo, que eu já tinha uma doença autoimune, né? Outra coisa, gente, vale lembrar, eu já tô avisando aqui, não vou nem deixar pro final, vou logo avisar que são sintomas conjuntos. Eu tinha vários sintomas, não é porque você tem um desses sintomas que já indica sua esclerose múltipla, não, viu? Por favor, não é assim. Mas se você tem vários desses sintomas e eles aumentam com frequência, é bom você investigar. É bom você ir no seu médico de confiança, talvez no neurologista, e já começar a investigação. Perceba que são vários sintomas, tá? Não é só um sintoma só. Esclerose múltipla é isso, é vários sintomas. Vai por eliminação, como eu já falei várias vezes aqui, até chegar ao diagnóstico. Não é um diagnóstico simples assim de conseguir, não, ok? E por último, o último sintoma que eu também nunca falei aqui no canal pra vocês, mas que eu tenho e que eu tenho também há algum tempo, esse é desde 2014 que eu percebo, é fotofobia, fonofobia e osmofobia. Eu vou explicar o que é cada um deles pra vocês. A fotofobia é a sensibilidade à luz, né, à claridade. Então eu tenho a fotofobia desde o meu primeiro surto, né, em 2014. Eu fiquei com essa fotofobia. Eu tenho uma sensibilidade gigantesca a claro, tá? A ambientes muito claros, a luz solar. Então eu sempre uso óculos escuros, porque se eu não usar eu vou ter uma enxaqueca imensa, eu vou ficar com a vista embaçada sem conseguir enxergar direito. É bem ruim, incomoda muito, dói o olho mesmo, né? Dói os olhos. Então eu uso sempre óculos de sol. É a única forma que eu tenho, né? A única forma que tem de diminuir o impacto, mesmo assim às vezes não consegue. Tela muito clara, eu uso a tela na iluminação mínima
mínima possível, tanto do celular quanto do iPad. Por isso que eu amava meu Kindle, que foi dessa pra outra melhor, foi de arrasta pra cima, estou sem Kindle. E eu leio muito, né, no iPad e no celular, mas eu leio sempre com a iluminação mínima possível. Outra coisa, muita gente gosta do modo noturno, né, do celular, do iPad, do computador, que é você colocar a tela preta, mas pra mim não dá, porque a tela preta com a letra branca no fundo mistura tudo, eu não consigo ver, aumenta mais ainda a minha sensibilidade. Então, por mais que eu tenha sensibilidade ao claro, o destaque do preto com o branco não dá certo pra mim, incomoda muito minha visão, eu não consigo olhar. Não consigo olhar pra coisas quadriculadas, xadrez assim, de preto e branco, não consigo, é bem ruim também. Então, minha sensibilidade, minha fotossensibilidade é muito grande mesmo. Tanto é que eu não consigo gravar vídeo com uma iluminação muito grande. Se a iluminação estiver muito grande, eu não vou conseguir, porque me dá logo enxaqueca. E minhas enxaquecas são terríveis. Eu tenho a enxaqueca áurea, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma enxaqueca em que você começa a ver pontos de luz, e esse ponto de luz começa no centro da sua visão, e ele vai tomando toda a visão. Então você fica sem enxergar durante um período ali de tempo, porque você não consegue ver nada, além daquele zigue-zague, aquela luz, aquele foco de luz no seu rosto. É bem ruim, e a primeira vez que eu tive, eu surtei. Pensei que tava indo de arrasta. Posso até, se vocês quiserem, gravar um vídeo depois falando sobre esse tipo de enxaqueca e qual é a relação dela com a esclerose múltipla, tá bom? Beleza? Depois eu posso falar sobre ela aqui pra vocês em outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. A fonofobia, gente, eu já cheguei até a achar que eu era autista, porque eu tenho uma sensibilidade gigantesca ao barulho. O que me fez desistir desse diagnóstico de autismo foi minha psicóloga, meu psiquiatra, e principalmente o fato de eu não ter isso desde sempre. Isso começou depois do diagnóstico da esclerose múltipla. Esse sintoma da fotofobia eu tenho desde 2014, da fonofobia também e da osmofobia. Desde 2014, eu não tinha um diagnóstico ainda de esclerose múltipla, mas eu já tinha tido o meu primeiro surto, né? E eu comecei a ter esses aumentos, assim, de irritabilidade, tanto com a luz do sol, quanto com a claridade em geral, e também com o barulho. Eu pensei, gente, eu ia pra festas, ficava perto do som alto e não me incomodava, e agora eu não aguento ouvir um barulhinho, assim, que já me incomoda, já me irrita. Não dá, não suporto altos barulhos. Tanto que quando eu me proponho a ir pra um show, uma festa assim, eu fico o mais longe possível da banda, de onde tá ali o palco, pra eu não me incomodar tanto assim. E a osmofobia é a fobia que você tem de odores, de cheiro. Então, alguns cheiros me irritam muito, gente. Vocês não têm noção. Me dá mal-estar, eu fico muito mal. E, tipo, não é porque eu quero. Não é assim, nossa, eu decidi odiar tal cheiro. Não, não é. Essa osmofobia eu tenho desde sempre. Então, não é uma coisa que veio depois do diagnóstico, mas já era uma coisa que indicava que tinha algo diferente comigo, né? Tanto a fotofobia, quanto a fonofobia, quanto a osmofobia já indicava que tinha algo de diferente ali. Nunca levei isso em consideração, porque antes eu pensava que era comum. Tipo, deve ser bem comum a pessoa ter esses sintomas, né? Mas na verdade não são sintomas tão comuns assim. E isso já indicava que eu tinha algum problema ali de saúde, mas que eu ignorei. Então não faça como eu, se você tem todos esses sintomas ou mais de um desses sintomas e eles estão te acompanhando há muito tempo, é bom investigar, tá? Lembrando que são vários sintomas, não é apenas um sintoma não. Não é porque você tem uma sensibilidade ali à luz que você vai achar que você tem esclerose múltipla não, tá? Para de ser doida! Qualquer dúvida, procure seu médico de confiança ou seu neurologista. Não vá se autodiagnosticar, por favor, não façam isso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários se ele te ajudou de alguma forma, me conta o que você achou. Compartilha ele com os amigos que precisam saber de esclerose múltipla, com seus familiares. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!